Obrigado. Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas, os trabalhadores aqui da casa. Eu volto à tribuna da casa. Na manhã de ontem, eu já havia tratado do tema em razão de uma sindicância que foi convocada pela Universidade Estadual do Ceará contra alguns professores, e eu queria retomar o tema da liberdade de cátedra, da liberdade de expressão nas escolas, nas instituições universitárias, e dar a nossa opinião pela escola livre, crítica e sem mordaça. Recentemente, no dia 4 de dezembro último, o Conselho Estadual de Educação, no uso das suas atribuições legais, adotou uma resolução que nos parece por demais importante. É a Resolução 471/2018. Dispõe sobre garantias constitucionais de liberdade de expressão e de pensamento do professor no exercício da docência nas escolas de educação básica e nas universidades integrantes do sistema de ensino do Estado do Ceará. É uma resolução pequena que reafirma princípios constitucionais. Eu tive professores os mais diversos. Tive professores dos quais eu me orgulho profundamente. Tiveram um impacto muito profundo na minha vida. E eram de diferentes matizes filosóficas. Mais conservadores, mais progressistas. Isso, de maneira alguma, reduziu a minha capacidade de pensamento, ao contrário. Ao contrário. Me permitiu, dentre outras coisas, saber, ter acesso a um postulado fundamental. É necessário ter opinião sobre as coisas. As opiniões podem ser divergentes, as opiniões podem ser múltiplas, mas não ter opinião é acabar seguindo a maré dominante. A quem interessa reduzir o debate na sala de aula? A quem interessa que os professores sejam amordaçados? A quem interessa criar um clima persecutório, um clima de policiamento ideológico no interior da sala de aula? Sem dúvida alguma, não interessa ao livre pensar. Não interessa à democracia, não interessa à pluralidade. Interessa àqueles que querem reduzir a capacidade crítica da sociedade brasileira. Por isso, nós nos insurgimos contra propostas que querem, sobretudo, tutelar, ao invés de garantir constitucionalmente, o que já está, inclusive, na nossa Constituição, a pluralidade, o exercício do livre pensar, da liberdade de cátedra, que está, inclusive, em sede constitucional desde a Constituição de 34. A liberdade de cátedra. Por isso, eu queria apoiar a resolução do Conselho Estadual de Educação e me insurgir contra propostas que têm um título, inclusive, bastante simpático, mas, obviamente, que tem um efeito prático muito negativo na vida dos docentes e dos estudantes, que são esses projetos de lei que se multiplicam em casas legislativas no Brasil, inclusive na Câmara Federal, que gostariam de retirar a liberdade de cátedra e amordaçar os professores. O exercício da docência, ele pressupõe que o docente, ele obviamente, no exercício das suas responsabilidades com os discentes, com os estudantes, pressupõe que ele emita as suas opiniões, mas que, obviamente, num ambiente plural, num ambiente democrático. Portanto, essas propostas que são reunidas em torno de uma expressão genérica chamada escola sem partido, na verdade, reduzem a docência e estão causando um efeito colateral muito deletério, muito prejudicial. Estão colocando a sociedade brasileira contra os professores. O problema da educação pública brasileira não se dá
por causa dos professores. O problema da educação pública brasileira é falta de financiamento, a melhoria da participação da sociedade, o aprimoramento dos canais de participação da sociedade, inclusive no debate da educação, aproximar a escola da sociedade, ter um projeto político-pedagógico para o século XXI, porque ainda temos escolas que no Brasil inteiro ainda reproduzem a lógica bancária, como dizia o grande Paulo Freire, do princípio do século XX, final do século XIX, mas, sobretudo, falta a valorização das carreiras docentes. 4 temas. Valorizar as carreiras docentes, um projeto pedagógico para o século XXI, para o mundo das tecnologias de informação, para um mundo mais rápido, para este mundo em que vivemos, hiperconectado, ampliar o financiamento e ampliar a democracia, o debate público sobre a educação pública. É isso que melhoraria a educação brasileira. E não querer colocar a sociedade contra os professores, dizer que os nossos alunos estariam sendo doutrinados. Uma falácia isso, uma falácia. Não há qualquer supedâneo, não há qualquer fulcro com rigor técnico-científico que justifique uma afirmação tão prejudicial aos professores. Quem faz isso está contra os professores do Brasil, está contra a escola pública do Brasil, está contra a educação brasileira, porque acaba corroendo a legitimidade que os nossos professores têm que ter na sociedade, inclusive para, no exercício da docência, realizarem a sua atividade. Portanto, você que está nos ouvindo, não se permita cair em falácias. Nós não queremos uma escola sem partido, nós queremos uma escola com condições estruturais, com professores bem pagos, com pluralidade, com democracia, com livre pensar, com capacidade de permitir que as nossas crianças e adolescentes apreendam o mundo. Paulo Freire dizia que a leitura do mundo pressupõe a leitura da palavra. É preciso uma escola que amplie a leitura do mundo. E essa escola ela tem que ser livre. Essa escola não pode ter mordaça. Essa escola ela precisa, sobretudo, permitir que os nossos docentes e discentes aprendam a gostar da liberdade e do livre pensar. Aprendam a gostar do pensar e do estudar. Aprendam de forma plural, como são já as escolas. As escolas brasileiras, elas têm uma pluralidade enorme. Só quem fala de uma escola sem partido é que, não, de fato, não as conhece. Não conhece o chão da escola. Eu recomendaria muito que aqueles e aquelas que, porventura, tenham, de boa fé até, se agradado dessa ideia, que na verdade é uma ideia que está gerando um clima persecutório nas salas de aula, por isso que teve que sair essa resolução do Conselho Estadual de Educação. Ou seja, é um absurdo, você tem que ter uma resolução para falar da Constituição, você tem que ter uma resolução para dizer que tem garantias constitucionais de liberdade de cátedra. Porque, na verdade, o que o Conselho Estadual de Educação é dizer, reconhecer os princípios da Constituição Federal de liberdade de expressão e de pensamento. E dizer que, obviamente, as instituições de ensino primam por esta liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o pensamento. E ainda, a resolução do Conselho tem que vedar, porque teve, inclusive, parlamentar de outros estados, estimulando os estudantes a filmarem os professores no exercício da docência, para achincalhá-los em rede social. Isso é um absurdo. Uma das profissões mais dignas, mais nobres e menos valorizadas da sociedade brasileira, e há parlamentares, uma parlamentar de Santa Catarina, que inclusive agora é alvo de um inquérito do Ministério Público Federal, que estimulava esse clima persecutório contra os docentes. Eles não passarão. Essa resolução do Conselho Estadual de Educação, ela me deixou imensamente feliz. Fiquei muito triste ontem quando tomei conhecimento daquela sindicância na UES, mas quando eu tomei conhecimento dessa resolução, uma resolução curta,
quatro artigos em que são respeitados, obviamente, a pluralidade, a democracia. Dizem que não há espaço para proselitismo. Não há proselitismo, né? E que, de fato, seria criticável haver qualquer tipo de proselitismo, seja ele de que forma for, político partidário, religioso, ou seja, que a escola não é um lugar de proselitismo, mas é um lugar de pluralidade, de livre pensar, e que isso já está garantido na Constituição, e que não devem as casas parlamentares, seja a Câmara Federal, seja esta Assembleia, dar guarida a proposições que colocam a sociedade contra os nossos docentes. Deputado. Se as pessoas querem melhorar a educação brasileira, eu repito 4 pressupostos. Primeiro, lutar por financiamento. O Plano Nacional de Educação, nós fomos derrotados. Nós queríamos 10% do PIB nacional para a educação pública. Nós perdemos. No cálculo dos 10% do PIB nacional, PIB é o Produto Interno Bruto, vão entrar também investimentos privados, educação privada. Nós queríamos 10% da economia nacional para a educação pública, porque o nosso principal e histórico problema é subfinanciamento. Quem não tem conhecimento da política pública de educação talvez não compreenda que até hoje o custo aluno-qualidade, o CAC, e o custo aluno-qualidade inicial, o CAC-I, até hoje não foram regulamentados. O que é o custo aluno-qualidade? É a metodologia necessária para definir. Custa tanto para garantir qualidade, porque o direito à educação ele tem 3 pressupostos. Garantia de acesso, garantia de permanência e garantia de qualidade. Isso custa dinheiro, isso custa caro. Garantir o acesso a todos, garantir a permanência de todos, garantir a qualidade a todos. Portanto, lutem por mais financiamento para a escola pública brasileira. O segundo problema são as carreiras docentes. Quem quer ser professor hoje da escola pública? Com carreiras tão maltratadas. Nós precisamos valorizar o professor e a professora. Antigamente você chegava numa escola primária e perguntava quem queria ser professor, os braços todos se levantavam. Hoje são poucos, porque as carreiras têm sido desvalorizadas. Movimentos como esse, de escola sem partido, acabam desvalorizando mais ainda, porque colocam a sociedade contra o professor. Valorizem a carreira docente, valorizem os professores e professoras do Brasil, valorizem as suas remunerações, valorizem o seu mistério e a sua missão. O terceiro é o projeto pedagógico. Nós temos o maior educador do século XX, nasceu no Brasil, Paulo Freire, um dos maiores. Laureado, né, em mais de uma dezena de universidades com título de doutor honoris causa, reconhecido internacionalmente. E ele falava da necessidade da escola brasileira reencantar-se. Ele falava da necessidade da escola brasileira, ela, adaptar-se a tempos que agora exigem mais do que a educação bancária, do princípio do século XX. Nós hoje temos uma demanda muito maior de projetos pedagógicos, de qualidade didática, de metodologias, de tecnologias que permitam, dentre outras coisas, né, avançar no projeto pedagógico, que, além dos necessários conteúdos, mas, sobretudo, né, apaixone o aprender e o ensinar. Um grande pedagogo brasileiro e também teólogo, Hugo Asman, ele dizia: é necessário reencantar a educação. Eu ando muito em escola pública. A escola não pode ser um lugar de conflito, não pode ser um lugar de tristeza, ela tem que ser um lugar de alegria, ela tem que ser um lugar de pensar, ela tem que ser um lugar de confiança, as pessoas têm que se sentir, os professores e alunos têm que se sentir abraçados num clima colaborativo e não de tensão, de persecução, de monitoramento, de vigilantismo. Lutem por um projeto pedagógico de uma escola livre, crítica, emancipatória, que permitam à sociedade brasileira atravessar os grandes desafios do século XXI, a economia, a cidadania, a dignidade humana, o meio ambiente, o respeito à diversidade. Terceiro, é fundamental. Quarto, é fundamental. Deputado Renato, eu vou dar 3 minutos para Vossa Excelência, viu? Estou só... Agradeço. 3 minutos para Vossa Excelência. Se Vossa Excelência vai dar parte, eu vou dar 3 minutos. Eu vou chegar no quarto ponto e já passo a usar partes. Pronto, se vocês querem, dei 3 minutos para Vossa Excelência. Querem ajudar a escola brasileira, repito, mais financiamento, projeto pedagógico, carreira docente e o terceiro ponto, democracia e participação.
Não há lugar para vigilantismo, obscurantismo, quando a sociedade ela abraça e está na escola, quando os conselhos escolares estão instalados e funcionando, quando os pais, as mães, os responsáveis pelas crianças participam do cotidiano da escola, quando conhecem os professores e os nomes, quando há um ambiente permanente de debate. Eu fui do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, minha grande escola profissional, durante 10 anos da minha vida. Toda quinta-feira, religiosamente, a gente ia a uma escola pública. Era a Comissão de Avaliação da Educação Básica. O professor Bodião, os conselhos tutelares. Nós íamos em um grupo. Eu vi muita coisa ruim. Condições físicas terríveis, escolas que não passariam pela vigilância sanitária até. Isso nos anos 90, denunciamos isso, falamos dos terríveis anexos, escolas que eram muito ruins. Mas eu também vi exemplos muito positivos. Eu vi, um dos melhores exemplos de alimentação escolar que eu vi, por exemplo, foi quando um pai de aluno, vigilante ele, operário vigilante, um trabalhador vigilante, ele liderava o conselho escolar e o conselho de alimentação escolar, para cotidianamente irem à escola, conversarem com os professores, com as merendeiras e fiscalizarem a alimentação dos seus filhos. Se as pessoas estão preocupadas com a escola brasileira, participem do seu cotidiano, ao invés de pensar em leis completamente inconstitucionais como essa de escola sem partido. Participem do cotidiano da escola, abracem o conselho escolar, conversem com os professores, conversem com os estudantes, impulsionem projetos de extensão, impulsionem o projeto de diretor de turma, impulsionem os projetos de acompanhamento, impulsionem os grêmios, os clubes de leitura, os grupos de jovens, as diferentes expressões artísticas, o esporte, para além simplesmente da educação bancária. A escola tem que ser uma experiência de vida rica para os nossos meninos e meninas. São 4 pontos fundamentais. Mais democracia, mais financiamento, um projeto pedagógico para o século XXI e valorizar os professores. Não coloquem a sociedade contra os professores da escola brasileira. Eles merecem nosso profundo respeito, a sociedade deve a eles profundo respeito. Não transformem as escolas brasileiras num local de vigilantismo, um clima persecutório e conflituoso. Deputado Carlos Felipe, por gentileza.